Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre um bom bate-papo para você. E hoje com os nossos convidados, o Dr. Lourenço Talamonte Neto, que é delegado seccional de polícia, também com a Juliana Talamonte Paixão, que é psicóloga. Primeiras Mulheres. Juliana, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre isso. Doutor Lourenço Talamonte Neto, que já é quase que um habituê aqui do Radar. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Sim, boa tarde, Júnior Quinteiro, todos que nos acompanham pela Prever FM, né? Mas prazer mais uma vez estar aqui, participando aqui do Radar. O Radar sempre tem uma variedade de assuntos, né? Mas a gente pode começar essa semana, o senhor esteve falando ou proferindo uma palestra para alunos da ETEC, né? Isso. De bullying, cyberbullying. Exatamente. É um assunto interessante para a gente debater aqui. E que passa desapercebido por boa parte da sociedade, mas que causa um dano enorme, né, doutor? Com certeza, né? Afeta muito, principalmente a saúde mental dos jovens, né? Uhum. E temos muitos problemas nas escolas. Então, e até por isso estou muito requisitado. Eu comecei a dar essas palestras e divulgar. Então choveram convites para dar essas palestras, né? Para falar de bullying, cyberbullying. Já fui várias vezes na ETEC, escolas particulares, escolas públicas. Então eu tenho uma agenda bem cheia aí para falar sobre esse tema, né? Eu acho que é importante, é o que mais afeta hoje nas escolas, no ambiente escolar, que é um ambiente de aprendizado, de convivência, mas às vezes acaba extrapolando, aí cai num crime, que agora é crime. A partir de 2024, o bullying e o cyberbullying passaram a ser tratados como crimes. E a gente orienta os jovens, adolescentes, porque às vezes acham que por serem adolescentes não acontece nada, mas pelo contrário, também pelo ECA estão cometendo um ato infracional correspondente ao crime de bullying e cyberbullying, o cyberbullying de rede social, né? Uhum. Então a gente leva essas informações para eles, né? Para não alegarem ignorância, né? Até tenho vídeos explicativos, enfim, para eles entenderem o que é crime, né? O que essa ação deles extrapola e causa um grande mal aos seus companheiros, colegas. Então, e temos situações extremas aí de suicídio, ataques, né? E muitos ataques que nós vimos aí no passado, sempre o agressor alega aí dessa ação que estava sofrendo bullying. Enfim, recentemente tivemos um vídeo aí que viralizou na rede social, briga fora da escola, lá naquela escola de Rubião Júnior, que eu tomei conhecimento, mandei fazer boletim de ocorrência, né? Porque não tinha sido feito ainda, pra gente responsabilizar os autores. Então, e dependendo do crime, da gravidade do crime praticado, ou do ato infracional, cabe até internação na Fundação Casa. Então é sério, é muito sério essa situação e a gente tem que prevenir, né? Investir em educação, prevenção. Eu, como seccional, como gestor, faço minha parte de levar essas informações aos jovens, né? Esse bate-papo com eles, escolas públicas, particulares, municipais, estaduais também, e não só aqui em Botucatu, mas em toda a nossa região. Semana que vem vou para Lençóis Paulista, depois Laranjal. Enfim, acho que é um esforço que vale a pena a gente fazer, um trabalho voluntário, né? Não ganho nada com isso, é apenas um trabalho voluntário, e vejo a necessidade de levar essas informações aos jovens, né? E também capacitar aí recentemente participei de uma capacitação de diretores e supervisores da rede municipal aqui de Botucatu, lá no Senai. Então é importante levar informação para essas pessoas, para quem trabalha, né, com os alunos e também para os próprios alunos. Juliana, para muita gente passa desapercebido o impacto psicológico que isso daí traz, né? Sim. E eu acho que um ponto importante, né, da gente entender é que o bullying, ele acontece há muito tempo, né? Não é algo novo, não é algo recente. Mas talvez antes, e aí a gente pode buscar as falas que são bem comuns, assim, na minha época tinha, mas a gente não lidava assim, hoje é muito, né, mimimi, as coisas são muito mais, se doem com algumas coisas, né? Mas eu acho que é importante a gente também entender que o fato de antes, né, a gente não falar sobre isso da forma como é falado hoje, não significa que isso não gerava sofrimento, né? No máximo, isso faz com que a gente entenda que talvez na época a gente não podia falar tanto sobre isso.
E aí, eu acho que de entender também que quando a gente fala da questão do cyberbullying hoje, que é algo que está muito mais amplo, né? É de conseguir entender também que não é só o bullying que acontece ali naquele contexto da internet, mas é entender que a internet ela vai trazer outros tipos de sofrimento, né? Ela vai modificar essa experiência do sofrimento para essas pessoas que passam por isso. Vai potencializar, né? Potencializa. Porque antigamente, a Juliana bem disse, não é algo novo. Não. Então, para quem é mais vintage, né? Para quem é mais contemporâneo, a famosa zoeirinha, né? O menino que é zoado na classe, apelido. E não tinha rede social. Hoje a rede social é uma extensão desse bullying, porque tem um bullying que é cometido, depois a gente tem comentário, a gente tem compartilhamentos, enfim. Vira um problema sem fim, né? Uhum. E você falou, né, da brincadeira, da zoeira, então acho que antes existiam esses nomes e a violência ela se incluía nesse lugar. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso hoje, né, dentro da psicologia e considerando a questão de saúde mental, a gente não está falando que brincadeiras não são permitidas ou que a criança ou o adolescente ele não precise passar, por exemplo, por situações ele vai enfrentar, me sumiu a palavra agora, mas ele vai enfrentar situações em que ele não vai ficar tão contente, em que ele vai ter que administrar ali um conflito com os colegas, né? Isso faz parte do desenvolvimento, né? A rejeição, lidar com determinadas situações de rejeição, isso faz parte do desenvolvimento, tanto da criança quanto do adolescente. Mas o que a gente não pode mais é assumir a violência num lugar de brincadeira, porque se essa brincadeira traz algum tipo de sofrimento, né? Eu acho que é sempre considerar isso, que o limite precisa ser o respeito. Se eu tô invadindo algo, se eu tô gerando sofrimento ou incômodo no outro, isso não tem mais como ser considerado como brincadeira, né? Todo o resto a criança ela vai mesmo ter que passar. O adolescente vai ter que administrar, né? Términos de relacionamento, rompimento com os amigos, isso faz parte. É o luto. É o luto, né? Vai ter que enfrentar, mas acho que de não continuar colocando a violência num lugar de é só não ligar que não tem problema, né? Ou que eles vão parar, por exemplo. Doutor Lourenço, onde que está tipificado o bullying na legislação? Hoje temos a lei 14.811/24 que incluiu, né, tipificou bullying e cyberbullying. Está no Código Penal, artigo 146A, né? E lá especifica as penas para quem pratica bullying e cyberbullying. Claro que o crime de cyberbullying a pena é mais grave, né? A pena é maior, né, em razão da pessoa usar a rede social. Esses jogos que esses jovens usam, né? Também ali eles praticam cyberbullying, né? Então, ou excluem pessoas, né? São várias formas de praticar o bullying. Bullying é um termo que não existe uma tradução para o português, mas se pergunta para o jovem, todo mundo sabe o que é. Ele já sabe que é bullying, o que é cyberbullying, né? Praticado através de rede social, e hoje a Polícia Civil tem condições de recuperar arquivos, né? Mensagens, para poder punir o agressor, né? Então nós temos o Cerebrite, que a gente recupera mensagens. Enfim, é importante a pessoa que está se sentindo incomodada já fazer a denúncia, reclamar para os pais, no ambiente escolar, para a direção, né? Manifestar o incômodo, o desconforto que está sentindo por aquelas ações de um amigo ou de um grupo, né? Que está praticando. Então é importante a pessoa, né, se manifestar, não deixar a coisa crescer para depois não usar outra forma para extravasar, né, esse incômodo, às vezes até de forma violenta, né? Então é muito perigoso. Então a gente estimula as pessoas a denunciarem todas as questões, né, que envolve violência escolar, e se a pessoa está sofrendo, que ela se manifeste, né? Estimular, falar. Acho que isso que é importante, buscar os profissionais da escola, né? Os pais também, enfim, para que a gente possa oferecer uma rede de apoio e dar uma solução e responsabilizar o agressor. Quais são as penas?
A de bullying até 6 meses, né? Detenção, de cyberbullying e reclusão, até 6 anos, se não me engano. Alguém já foi preso ou apreendido, melhor dizendo, aqui em Botucatu? Naquela crise que nós tivemos em 2022, né? De ataques às escolas. Nossa, acho que foi 21, 22. Tivemos um caso extremo na nossa região, e até o aluno, não foi aqui em Botucatu, mas foi na minha região, foi em Porangaba. A própria psicóloga que atendeu o jovem falou que ele é extremamente perigoso e colocava em risco a segurança dos seus colegas na escola e também dos professores, né? Então, ele queria matar a colega, ameaçava e poderia se concretizar isso. Então, esse foi internado. Então, tivemos um caso aqui na nossa região de ser encaminhado para a Fundação Casa, né? A gente faz tudo para que a pessoa entenda, manda para psicólogo, dá um suporte, o conselho tutelar também participa, os próprios pais. E naquela ocasião me recordo que fui em várias casas de madrugada e pegar alunos, né? Levar para o plantão para registrar a ocorrência, porque estavam usando principalmente rede social para ameaçar professores, colegas. Foi um momento muito crítico, né? Que até as aulas foram suspensas naquela época, mas a gente procurou ter uma atuação bem firme nisso. Recentemente a gente descobriu um aluno aqui de Botucatu também fazendo ameaças com um grupo, né? De explodir a Paulista, enfim, discurso de ódio, né? Então é muito perigoso. Recentemente tivemos também lá de explodir Brasília, enfim, são grupos que se reúnem na rede social, nem se conhecem fisicamente, presencialmente, mas se comunicam por rede social e vão arquitetando aí essas ações criminosas, fomentando aí discursos de ódio, né? E a gente vê, né? Isso às vezes se materializar aí nas escolas. Muitos alunos acabam entrando nessa onda aí e causando, né, estragos aí pros seus colegas, enfim. Então é crime agora a partir de 2024, tá no Código Penal, né? E a gente espera não precisar aplicar, mas com certeza é por isso que a gente está indo nas escolas, né? Oferecendo conhecimento e caminhos para os profissionais das escolas saberem lidar com essas situações aí para não deixar acontecer algo mais grave. Juliana, um jovem violento, ele possivelmente foi vítima de bullying? Não necessariamente. Mas pode acontecer, né? Mas pode. Dessa bola de neve. Isso. É que é importante, né, a gente pensar que as coisas, elas não se dão do nada, né, Júnior? Não é como se alguém que nunca sofreu nenhum tipo de violência soubesse fazer violência de forma... Teve um gatilho. Sempre existem microviolências, né? Tá. Que vão acontecendo e que são normalizadas, são colocadas num lugar de que é assim que se trata, é assim que se faz. E isso vai escalonando, né? Isso vai entrando em espaços e aí a gente convive em sociedade. A criança, o primeiro lugar social que ela tem acesso é a escola, né? E aí, muitas vezes, o contexto que ela vive ou que ela sabe sobre se relacionar com o outro, ela aprende em casa. E aí ela vai levar isso ali para dentro daquele ambiente escolar e ela vai encontrar formas de se relacionar a partir dessa violência, né? Então, é comum que a gente associe, né, o bullying à situação de violência ou vivida ou reproduzida, mas muito se dá mesmo pela forma como o ambiente vai se construindo ali ao redor dessa criança e desse adolescente, né? Então, ele já teve experiências com violência, mas são múltiplos os fatores, né? Não é como se ele tivesse sofrido bullying e por isso ele é violento. Você entende que essa rede de apoio que o doutor Lourenço citou, ela é mais forte hoje? Ou a gente tem muito que melhorar ainda? Eu entendo. Eu tenho uma visão, às vezes, mais crua, assim, da coisa, né? Eu acho que é muito necessário que a gente fale sobre isso, né? Então, muitas coisas que antes não eram ditas, hoje a gente
consegue conduzir de outras formas, porque foram ditas em algum momento e as pessoas passaram a falar sobre isso. Eu acho que a gente está nesse momento, né, do bullying, do cyberbullying. Então, o fato disso, né, como o próprio Dr. Lourenço trouxe, disso ser um crime hoje, isso já faz com que a gente consiga falar disso, né, de uma forma muito diferente, de uma forma muito mais, acho que contundente mesmo, né, da sustentação para a gente poder falar disso. Mas eu penso que é uma coisa que não pode acontecer de forma isolada, né? Então, né, que nem ele vai, tem as palestras, mas isso precisa se manter de alguma forma ali naquele ambiente, né? Não, isso não pode ser isolado. Então, a escola, enquanto o adolescente está ali, o jovem está ali, precisa ser um espaço de segurança para quem sofre, mas também precisa ser um espaço de segurança para quem acredita que pode, né, ser violento, ter discurso de ódio, porque precisa ser um espaço de limite, né? De fazer com que as pessoas entendam que as relações exigem limites. Então, ir dentro de casa, né? Poder fazer com que os pais, que daí são meio que da nossa geração, assim, que eles tenham compreensão de que isso precisa ser conversado. Porque às vezes a gente também fica no lugar do pai e da mãe de quem que sofre, né? O bullying, da criança que sofre o bullying, mas tem o que comete também, né? Então, como que isso está sendo orientado, visto, percebido, o quanto a violência tem sido olhada de uma forma natural, o quanto o discurso de ódio, o discurso agressivo é visto socialmente como algo ok, quando na verdade não. Então, acho que, nossa, avançamos infinitamente em relação à nossa época de escola, por exemplo, né? Não, é inegável. Mas acho que é uma coisa que a gente não pode descansar, sabe? Acho que a gente precisa começar a quebrar tabu, né? De falar de algumas coisas. Por exemplo, essa semana aqui na Prever FM a gente começou a debater o suicídio, que é um tabu, né? Há uma dificuldade de se falar isso. A imprensa, ela não divulga o caso, mas a gente tem que debater a causa. Tem que debater como que a sociedade pode se prevenir com relação a isso. E muitas vezes o bullying leva ao extremo do suicídio, né? Com certeza. Só para me corrigir aqui, a pena para cyberbullying é reclusão de 2 a 4 anos, cometido através da internet ou rede social, né? E o bullying, intimidação sistemática presencial, a pena é multa, mas se tiver crime mais grave, com certeza vai ter outras consequências. Mas importante também, o que eu levo nas palestras, nas escolas, para que os diretores, supervisores e professores adotem protocolos, né? Para que não finjam que não está ocorrendo, né? Não escondam o problema embaixo do tapete, né? Mas que realmente tenham protocolos para esse enfrentamento, né? O professor tem condições de perceber, né? O aluno, ele muda, né? O comportamento dele, é facilmente perceptível a mudança de comportamento e com certeza às vezes está sofrendo bullying. Então é importante essa intervenção, ter esse olhar, não só ir lá a gente dar palestra e morrer por ali, não, muito pelo contrário, a gente estimula para que eles estabeleçam protocolos, orientem os professores para que também tenham esse olhar, né, mais sensível em relação aos alunos, ao comportamento. Sempre tem os mais tímidos, os mais extrovertidos, mas é fácil perceber quando ele muda completamente o comportamento, alguma coisa de errado está acontecendo, ou dentro da escola ou na própria residência também. Às vezes acontece. Estamos conversando aqui com o Dr. Lourenço Talamonte Neto, que é delegado seccional de polícia, com a Juliana Talamonte Paixão, que é psicóloga. Se você tem alguma dúvida, pode mandar para cá no 3440-1009. A Thalita perguntou: onde eu posso denunciar um caso de bullying? Temos vários canais para denúncia, desde o Disque 100, o 180, 181, o 190 da Polícia Militar, tem a Guarda Municipal também, tem a Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, né, que se pode acessar lá, fazer o boletim de ocorrência, fazer a denúncia. Então temos vários canais, ou presencialmente também, nas delegacias de polícia, mas temos esses canais aí, né, que pode ser feita a denúncia, não precisa se identificar, e para que a gente possa tomar providência. Tem mais uma ouvinte aqui: boa tarde, bancada, por favor não me identificar, minha filha sofreu cyberbullying em 2024 na escola. Quando eu fui conversar com a direção, ela mostrou o vídeo da sala e infelizmente colocou minha filha em situação constrangedora, fazendo
fazendo uma criação, fui obrigada a mudar ela de escola. A direção também precisa estar preparada para auxiliar e não tapar o sol com a peneira, que a gente estava falando dessa rede de apoio, né, Juliana? Da necessidade de perceber e não justificar uma coisa com a outra, né? Então, pelo que eu entendi do que você trouxe, ainda que a menina tenha tido, né, sei lá, um mau comportamento ali dentro da sala, né, o professor tá ali, é dever da escola orientar, mas isso não pode justificar que ela sofra qualquer tipo de agressão ou violência, né? Então, é esse preparo que daí do que a gente estava falando antes, né, da importância das medidas delas serem constantes, né, disso sempre ser conversado, disso fazer parte mesmo do funcionamento da escola, do protocolo ser algo sempre revisitado, sempre discutido, dos alunos participarem disso, né? Acho que a escola é um ótimo lugar para que as pessoas consigam aprender a exercer os direitos, a saber dos deveres. Então, ter esses momentos dos alunos construírem isso ali em conjunto, né? Porque a gente consegue respeitar muito mais quando a gente construiu também. Eu gosto sempre de usar um termo, eu tudo falo que é geracional, né? Será que o problema não está hoje, a direção de uma escola, ou quem está na direção da educação, é dessa época em que não se fazia nada? É tudo mimimi. Mas nesse caso aí da ouvinte, a filha dela, ela foi revitimizada, já foi vítima de uma situação. Aí foi falar com a direção, revitimizou, se tornou vítima novamente. Então ela foi exposta. Totalmente errado, inadequado. Acho que não é por aí. Você não pode revitimizar. Essa é a minha preocupação, principalmente com relação à violência doméstica. A pessoa já está sofrendo. Ela não pode ir numa unidade policial e também sofrer mais consequências disso, né? De ser revitimizada. Então essa é a preocupação nossa, também com relação às crianças e adolescentes, você oferecer um atendimento adequado para que ela se sinta realmente protegida, né? E não revitimizada. Então a escola tem essa obrigação. Não pode achar que aquilo lá não tem importância, bobagem. Não é por aí, né? Cada um sabe a sua dor, né? Para um, às vezes, significa muito. Para outros, não dá importância, mas acho que cada um sabe a sua dor, o que sente. Então a gente não pode querer quantificar, você interpretar isso e da forma que você pensa ou sente. Então a gente tem que valorizar, entender que a pessoa está sofrendo e tomar a providência adequada que tem que ser tomada. E se for o caso, acionar, porque eles têm uma relutância, né, de chamar conselho tutelar, acionar a polícia, né? Acho que é uma barreira ainda muito grande, né? E se não for desse jeito, você não vai tomar providência. Então não adianta esconder o problema. Só aumenta e piora a situação, piora o quadro. Então acho que temos que enfrentar. Não, sozinhos nós não vamos conseguir vencer essa luta, então é uma ação conjunta de todos, né? Eu participo de vários grupos aí, né, com profissionais de educação, Conselho Regional Municipal de Assistência Social, Centro de Referência, né, da Mulher, de Crianças e Adolescentes, CMDK, nesse sentido de juntos, né, estabelecermos aí pontos aí de atuação, orientação e tomar providência em casos extremos, poder evitar aí que situações mais graves ocorram. Agora, a rede social, ela é uma grande vilã para isso, como a gente já disse. O algoritmo brasileiro não trabalha a favor disso, né? Porque se pegar TikTok, Instagram, fica nas duas principais plataformas de vídeo aí que a gente tem, o algoritmo a todo momento mostra alguma coisa. Eu não consumo nada, mas eu tô girando ali o meu feed do Instagram. De repente me passa uma situação onde a pessoa está sofrendo um bullying ali. Esses dias eu estava vendo um conteúdo, eu não me lembro a especialidade dela, de uma médica. E ela tem uma característica física. Meu Deus do céu, a hora que eu abri os comentários, um absurdo ali, mas e não tem nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de cerceamento dos comentários que essa médica tava sofrendo ali, né? A rede social não ajuda em nada, né? Não, mas pelo contrário. Mas só que as pessoas acham que é terra de ninguém e pode escrever qualquer besteira lá que tá tudo certo. E não é por aí. Né? Então pode ser punidos, ter punição pelos comentários aí excessivos aí, inadequados que venham a fazer. Mas infelizmente é o que a gente mais vê no dia a dia aí.
eu procuro nem ver comentário porque é complicado. E casos mais extremos a gente monitora, aí a gente chama para delegacia, porque principalmente aquele caso do feminicídio aí, né, que ocorreu em Botucatu, então alguns comentários extrapolaram, a gente tomou providência e levou para, né, na delegacia para responder criminalmente pelo que falou, pela irresponsabilidade. Então é muita irresponsabilidade você lançar comentários ali sem compromisso, sem, né, responsabilidade nenhuma, e você lançar falas ali que podem gerar mais problema ainda. E tem que ser responsabilizado, com certeza. Eu coloquei errado aqui, a ouvinte que tinha mandado, a situação constrangedora fazendo uma cariação com a filha dela. Cariação não se faz, né? Isso é absurdo. Tem que apurar, mas não. Escola no ambiente de polícia, delegacia para fazer a cariação. Cariação é com a polícia e com a justiça, né? Com a justiça, não vai fazer a cariação. Você pôr frente a frente, você vai estar expondo a criança, o adolescente, e só piora, né, o quadro. Então aí acaba resultando nisso, uma medida extrema de tirar a criança da escola. E hoje temos muitos quadros de crianças especiais frequentando o ensino regular, de autistas. Nessa palestra que eu dei, a ETEC tinha um autista, né, junto com uma monitora, né, que dá o suporte. Então é uma realidade hoje em dia, né? Então você tem que conviver com isso, quebrar as barreiras do preconceito. E é isso que é importante, essa convivência saudável, civilidade e respeito um pelo outro, isso tem que existir. Se a gente começar a deixar isso de lado, virou uma selvageria. Nem no futebol a gente está conseguindo conviver mais, porque você não consegue pôr duas torcidas, né, num jogo de futebol distintas, que dá rolo. Então é muito complexo. A sociedade tem que ir revendo seus conceitos e voltar à civilidade, respeito. Acho que é principal para a gente ter uma boa convivência. E minhas dúvidas se a gente vai conseguir viver essa civilidade outra vez. Tá fácil. O Douglas está perguntando, acho que é para Juliana, quem sofre mais com o bullying, a criança ou o adolescente? Quem sofre mais, depois ele colocou lida melhor. Então acho que quem sofre mais e quem lida melhor. Talvez seja importante a gente pensar que o que a gente entende por lidar melhor, né? Porque acho que entra bastante no que o Dr. Lourenço falou, a gente não consegue quantificar, né? Então sofrimento não é uma coisa que você coloca numa escala, porque a sua escala vai ser diferente da minha. Mas o que acontece é que, assim, acho que tem dois pontos importantes, né? O adolescente, ele está num momento de criação mais forte, né? De criação da identidade dele, a questão do pertencimento, né? De conseguir pertencer a um grupo, da relação com os pares. Isso pro adolescente acontece de uma forma, em termos de desenvolvimento, acontece de uma forma diferente do que da criança, por exemplo, né? Então eu acho que o adolescente, os impactos, talvez pela fase do desenvolvimento, sejam impactos, e também porque pensando no adolescente, ele já caminhou mais na vida e aí ele já tem um repertório maior, né, de agressão, de violência do que uma criança, por exemplo. Então acho que são essas algumas das questões. Então não dá pra gente quantificar isso, ou dizer esse sofre mais ou sofre menos. Eu acho que tem diferenças específicas por conta do próprio desenvolvimento, mas talvez sofra mais quem não tenha uma rede ou quem não tenha pessoas, adultos em que eles possam confiar e pedir apoio e pedir ajuda, e aí seja criança ou seja adolescente, né? Então acho que é um pouco sobre o quanto as pessoas responsáveis, os adultos responsáveis, têm tido condição de lidar com isso, né? Ou tem sido só reprodutor também dessa violência. Né? Aí é quebrar mais um tabu, né? De pai, de mãe, de não falar com os filhos, né? De debater alguns assuntos com os filhos, né, doutor Lourenço? Que a gente vem de uma geração em que a gente não falava nada com os pais. Não. A gente guardava segredo deles. Sim. A gente não dialogava com os pais. Aí tem que se quebrar esse tabu. É fundamental o pai e a mãe dialogar com o filho. Se falasse alguma coisa naquela época, apanhava. É isso. E hoje acho que tem esse entendimento de que precisamos falar, mas não sabemos como falar, né? Então tá bom, a gente precisa conversar, a gente sabe que precisa. Mas aí, né, a criança ou o adolescente procura, e aí a gente entra naquilo de pergunta lá
pro outro, né? Dá uma empurrada, assim, porque é isso, a gente não pôde falar. Então, a gente não tem ainda isso construído dentro da gente de como eu dou sequência nisso, né? O que eu faço agora? Então, aprendi que eu tenho que falar, mas e agora o que eu faço com isso, né? Mas de pensar que enquanto pais, né, ou responsáveis, que talvez se abrir mesmo para ouvir, né? Conseguir permitir que eles falem sobre aquilo que tá doendo sem que a gente fique pensando numa resposta para aquilo que ele tá me trazendo, porque às vezes ele vai trazer um sofrimento e qual que é a nossa necessidade como adulto? Segurar o sofrimento da criança ou do adolescente, não deixar que sofra. E aí a gente encontra meios muito simplistas para dizer, tipo, mas não precisa ligar, é só você não ligar. Sai da rede social, é só você não ficar olhando. Não, mas já tá instalado, né? Então, é conseguir ouvir, é conseguir pensar junto com esse adolescente como isso acontece, né? Como essa construção da imagem tem acontecido para ele, como ele se vê, como são as relações, né? Porque dentro da casa, você falou da questão do celular, do acesso, isso é uma coisa, né? Antes a gente não falava sobre, os espaços eram muito restritos, né? E hoje o espaço é muito ampliado, mas também ninguém fala, porque tá todo mundo ocupado demais nas redes, né? E aí o que a criança ou o adolescente não consegue falar com o adulto responsável, ele alcança no feed, ele alcança nos stories, ele alcança, enfim, né? Nesses shorts, vídeos aí que ele consome e ele não tem a criticidade ainda para entender que aquela brincadeira não é uma brincadeira, que aquilo não pode ser reproduzido, e aí se não tem alguém responsável para dizer, olha, isso que você tá vendo, né? Ou então de sentar junto e falar, vamos ver, o que você acha desse vídeo que você tá vendo, o que você percebe desse vídeo, você acha que é ok, que não é, né? De conseguir questionar mesmo essas coisas, de ir criando essa possibilidade de pensar sobre as situações com eles, né? Eu fico muito preocupado porque nessa questão que você disse, está todo mundo muito ocupado pelas redes sociais, né? Então a gente está cansando de ver meme. Antigamente, como é que eram os almoços em família, todo mundo ali se conversando. Hoje em dia tá todo mundo assim, ó. O prato tá do lado, comida tá frente, tá todo mundo assim. E o pai muitas vezes transfere a educação pro celular, né? Então o filho tá lá, vamos usar um termo popular que tá enchendo o saco lá. Tá, filho, vai, fica quieto. Dá aí. O celular. E dá o celular. E você vai criar, você delega a criação, né, Juliana? Terceiriza. Então, terceiriza a criação pro celular. Isso é perigosíssimo, né? Que sociedade que a gente tá formando, né? Exatamente. E se você tira o celular depois, daí cria uma ansiedade, um problema psicológico para aquela criança ou adolescente que é absurdo. Né? Que é muito grande. E pensando nisso, né? Essa é uma geração que tem acesso a isso. Não tem como a gente negar irrestrito, esse acesso, né? Mas o que é nossa responsabilidade é acompanhar o que está acontecendo ali. Então, é óbvio, né, que existem espaços em que isso não cabe, mas o acesso à tela, enfim, né? Eles vão ter, a gente precisa também começar a entender aceitar, que faz parte dessa geração. Faz parte da geração e também não ficar endemonizando a internet ou a tecnologia. Ela é boa, ela tem muito potencial positivo, né? E a criança, ela vai ter acesso, porque as relações dela também vão estar baseadas nisso, diferente do que foi a nossa geração, né? Mas de conseguir acompanhar que tem coisa que é adequada e tem coisa que não é. Tem coisa que cabe para uma criança, tem coisa que não cabe. Tem coisa que cabe para um adolescente, tem coisa que não cabe. Então, o pai tem que saber esse limite. Tem que saber esse limite. E tem que saber, Júnior, que criar gente dá trabalho. Criar gente não é tão simples quanto parece. Nas redes sociais, né? Na internet, na revista, mas nesses espaços. Porque às vezes parece que, nossa, é muito simples, né? As pessoas vão lá, dão receitas e dizem, olha, não pode dar tela para criança até tal idade. Olha, não pode fazer tal coisa. Mas é difícil, demanda muito, dá muito trabalho. A gente tem que se dedicar a fazer isso, né? Porque eu acho que nisso mora o mundo que a gente quer amanhã, né? Para os nossos, mas para dos outros também. Então, não negligenciar. Eu acho que o lugar do adulto precisa ser o de não negligenciar o trabalho assumido, né? Então, tive um filho, sou responsável por alguém, eu tenho uma responsabilidade sobre isso, porque isso vai resultar no mundo amanhã, né? Então, de estar junto. É isso, pode assistir tela? Acho que pode, acho que faz parte,
né, do funcionamento. Não tem como hoje. tirar dessa Não geração. Tem como tirar. Mas precisa ir construindo pensamento sobre. Senta junto, assiste o vídeo junto, pergunta. Né? Às vezes você vai ter que assistir um vídeo ruim junto para você perguntar pro seu filho: o que você acha disso? Você saber o que ele pensa. Se atualizar, né? Se atualizar. E saber até dos termos que se usam hoje, né? Sim. Doutora. E agora temos a IA também. Isso eu ia chegar aí. Então, não sei se foi uma boa medida nas escolas tirar celular do aluno. Será que o caminho seria ensinar a usar essa ferramenta? Porque no meu trabalho, por exemplo, é fundamental o celular, né? Não tem como, não imagino trabalhando, né? E ajuda muito, é uma ferramenta fundamental. Já estamos na IA, utilizando a IA também. Então tem que ensinar esses jovens a utilizarem, né, os equipamentos informáticos para o bem, né? Porque são muito bons e nos ajudam muito, né? Facilitam muito a nossa vida, a comunicação. Então tem que ensinar, monitorar os conteúdos que eles absorvem, né? Os pais têm que ter essa preocupação, não simplesmente já. Mas você vê criança no carrinho, que não tem nenhum ano, mas já está com o aparelho na mão ali. Impressionante, né? Distraindo ali. Parece que nasce já sabendo, né? Nasce, o dedinho já vem preparado. Impressionante. Tenta chamar a atenção com um brinquedo, não tá nem aí. Coloca a tela do celular assim, ela fixa. Então impressionante isso. E é um abismo da nossa geração, com essa geração nova, entendeu? Então a gente tem que se atualizar, tem que se modernizar, por isso que eu, na minha carreira, na minha profissão, procuro sempre estar fazendo cursos, né? Me atualizando, me aperfeiçoando, mas me deparo com colegas que mal sabem ligar o computador. Entendeu? Totalmente obsolescentes, aí na obsolescência, né? Não Como evolui. É que vai se investigar sem a tecnologia não tem hoje? como. Hoje é tecnológico. Aquele tempo de você partir do criminoso para o crime não existe mais, né? Mudou totalmente. Então hoje é pura inteligência. O faro policial tá aqui hoje. É aqui no celular, senão você não investiga, né? Se não usar a tecnologia. E para isso tem que ter o celular. Então você tem que aprender a usá-lo para o bem. E da mesma forma você preparando esses jovens futuros profissionais também a usar essas ferramentas. Então você não pode esconder deles agora para futuramente eles terem que usar e não saber usar adequadamente. Eu acho que deveria ter uma maior formação de como usar a tecnologia, né? Porque informação você consegue no celular facilmente, então a preocupação maior é convivência nas escolas, né? Estabelecer esse limite de convivência, boa convivência. Né? Então, e usar a tecnologia a favor, não contra. Aí, como o Juliano falou, fica demonizando a tecnologia, você tira dele. Aí cria uma ansiedade terrível, que o aluno não vê a hora de poder pegar o celular de volta para poder, né? Não vai nem prestar atenção na aula, né, Juliano? Não presta atenção, então eu não sei se é um benefício, realmente eu não sei se é bom ou é ruim. Qual seria o meio termo aí? Meio termo, então. O equilíbrio é você orientar, ensinar, usar a IA, saber formular perguntas, questões para você ter uma resposta adequada, né? Porque a IA, se você não souber fazer uma boa pergunta, formular uma boa questão, ela não vai te dar uma resposta boa. Tem que saber dar o prompt ali. Exatamente. Saber ler, saber interpretar o que tá vindo, né? Se é aquilo que você tá pedindo, procurando. É muito complexo. Isso demanda trabalho, né? Como a Juliana falou também, né? Educar não é fácil. Agora que eu estou desvencilhando do meu mais velho, tem 33 anos, casou, o Lucas. Tá fazendo filme? Agora tá. Então realmente dá trabalho. Me lembro muito bem quando eu era pai, né? Deles, crianças, né? Bebês, né? Brincar, participar, acompanhar, ver a lição da escola. Enfim, agora os pais não querem, só porque é pôr filho no mundo e, né, deixa solto aí, não dá certo. Deixa a escola que cria, né? É complicado. Vamos a um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Radar aqui na Prever FM. Recebendo hoje aqui no estúdio da Prever FM a Juliana Talamonte Paixão, que é psicóloga, doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional de polícia, falando de bullying, de cyberbullying, visual novo. Tá parecendo, falaram que tá parecendo o Mano Menezes, técnico de futebol. Sean Connery. Sean Connery também, o mais icônico do que o Mano Menezes. Do 007. A Fernanda mandou pra gente: boa tarde, parabéns pela pauta necessária. Os alunos do curso de psicologia da Galileu estão mandando um beijo para a professora Juliana. Olha lá, tá vendo?
Um beijo pra eles também. Quanto tempo que é professora já? Tô lá desde 22. São 4 anos já. E você lida com jovens e também com adolescentes que ingressam na faculdade, né? Eu acho que hoje tem sido realmente um contexto bem diferente, assim, Júnior. Eu vejo da minha época de formação, quando eu me formei lá há 15 anos, né, quase 20, quando eu entrei na faculdade atrás, acho que da forma, as vivências mesmo que eles trazem pra graduação é muito diferente do que era. E muito provavelmente seja também resultado dessas relações que se estabeleceram já num lugar de mídias, de redes sociais, né? Então, o alcance, a questão da IA, dessa bendita IA que o professor quer morrer com isso, né? Porque essa é isso mesmo, ninguém né? quer pensar Uma mais, falta de criticidade sobre aquilo, né? Então, é super importante, necessário, a gente usa, cria coisas muito legais, mas precisa ser feito com responsabilidade, né? E aí as pessoas às vezes vão por um caminho para criar coisas, para depreciar o outro, para colocar o outro numa situação, né, de vexatória, enfim, acabam se utilizando de formas muito, muito equivocadas. E dentro do curso de graduação é uma coisa que eu pego muito no pé deles, assim, tem falas prontas minhas que eles falam. Quando eu começo a falar, eles já completam. Porque não tem como, né? A gente lida com o ser humano, a gente não tem como ter algo pronto pra falar. Eu preciso saber ouvir, eu preciso conseguir estar disponível ali. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A inteligência artificial, ela não alcança o que a gente precisa alcançar com a escuta e com a empatia, sabe? É muito louco se a gente parar pra pensar. E eu com a Juliana, acho que a gente é mais ou menos da mesma geração. O doutor Lourenço é uma geração anterior, mas que está antenado com as gerações que vieram. Então a gente começou com telefone, né? Com telefone fixo, depois o smartphone. A gente chega na internet, a gente passa pelas redes sociais e nós estamos vivendo a IA. A nossa geração conviveu com tudo, né? Sim. E as gerações que estão chegando não conviveram com tudo. Com certeza. Isso acho que é um ganho que a gente tem, né, Juliana? Pra usar a minha experiência na imprensa, na polícia, na psicologia, na sala de aula. Quando eu ingressei como delegado de polícia, era máquina de escrever, né? Não tinha computador. Nos anos 90. Para dar aula era mimeógrafo. Exatamente. O aluno já ficava chapado com o cheiro do mimeógrafo. E a máquina de telex que nós tínhamos, a Polícia Civil, uma máquina gigante, barulhenta, né? Então outros tempos, mas a gente tem que se adaptando, né? Evoluindo, se informando, se atualizando, acho que é fundamental, né? Para poder exercer bem o trabalho. Como ensinar os alunos a não dependência total da IA, Juliana? O que você fala para eles? Pessoal, vamos pensar um pouco mais, hein? Falo. Não sei se eu posso falar no ao vivo a forma como eu coloco algumas coisas para eles em relação a isso. Tenta substituir algumas palavras. Vou ter que substituir. Mas eu tento trazer a importância deles recorrerem à própria capacidade deles de pensar e de olhar mesmo para o mundo e para o outro, né? E de que muitas coisas é pedido, inclusive, que se use. Então, busquem lá, procurem lá, né? Então, sei lá, artigos, algumas coisas que tenham embasamento, né? Que sejam robustos em termos de teoria, procurem. Mas aí vocês vão ter que ler. Isso. Vocês vão ter que entender o que tá lá. Pelo menos isso, pelo amor de Deus, leiam e entendam. Entendam. E quando a gente não entende, porque acontece da gente não entender, né? A gente pode perguntar, a gente pode usar, tô com só que eu preciso saber o que eu tô perguntando. Porque se eu não consigo formular a minha dúvida, eu não vou conseguir chegar a um lugar, né? Então eu falo muito sobre isso, mas no meu caso específico, né, é sobre o cuidado de não recorrer à IA para que a IA me ajude a interpretar, por exemplo, ou enfim, né, vou usar a palavra interpretar, mas alguém. Então eu tenho alguém ali na minha frente e aí eu não sei o que fazer.
com aquilo que tá me dizendo, e aí eu recorro à IA para que a IA me ajude a encontrar caminhos, né? Então, eu busco muito junto com eles falar sobre isso, discutir quais os impactos disso, quais os perigos disso, né? Os riscos, e o quanto fazendo isso a gente perde a nossa capacidade de olhar, né, para a situação, porque eu vou direcionando o meu pensamento para o que eu preciso perguntar, para o que eu preciso, né, organizar ali e eu não eu me desconecto de mim também, né, do que eu penso, do que eu vejo, do que eu sinto em relação àquilo. E aí isso é uma questão grande na psicologia, acho que a gente tem que cuidar. Nós temos que aliar a tecnologia ao pensamento crítico. A pessoa não pode deixar de ter um pensamento crítico, né, sobre as coisas, não engolir tudo que entrega pronto, né, e aceitar. A gente tem que ter um pensamento crítico, né? Tem que usar tecnologia, mas tem que tomar muito cuidado, também não se acomodar com isso, né? Aí vai perdendo, né? Achar que vai pensar pra mim, né? Vai construir pensar, pra mim. Vai construir. Esses dias interessante que você disse, né? Nós temos que pensar. A IA, ela vai pensar. Se você dá o comando, ela vai pensar. Do jeito dela. Vai buscar informação muito rápido. E tava acho que foi no Instagram, ou foi no X, acho que foi no Instagram. E tava tendo uma discussão política, né? E uma moça foi lá falar, bonito, colocar o comentário dela. Tava quase perfeito, se ela não tivesse esquecido de não selecionar o prompt. Quer dizer, ela quis comentar através da IA. Eu falei, gente, a gente vai perder a humanidade desse jeito, né? Você perguntou na delegacia? Você ia perguntar? E a polícia, como é que tá usando a IA? Já demos seta, viu, gente? Do cyberbullying a gente foi pra IA. Sim, temos cursos já para relatar inquéritos policiais, você usar a IA para condensar textos, informações de forma bem mais célere, rápida, né? E então a gente já tá, como o Poder Judiciário está usando, o Ministério Público, certo? Mas você tem que conferir tudo que tá vindo ali. Não dá para você simplesmente jogar lá então você tem que conferir. Às vezes a IA coloca acórdãos julgados que nem existem. Então você tem que conferir, tem que tomar muito cuidado com a inteligência artificial, porque ela não vai criar nada, vai buscar de forma muito rápida, né? Tudo que tem de conteúdo na internet, né? Então, ela pensa muito rápido e não consegue filtrar tudo, né? Não filtra, aí e manda informação errada. Por isso tem que usar a tecnologia de forma responsável, como aliada, mas também tem que ter esse conhecimento para poder usá-la. Se não tiver, aí vai se perder, vai dar problema, né? Então é muito complicado para usar, tem que saber usar a tecnologia. Então a gente promove cursos, né, até de inteligência artificial também, para o funcionário saber usar. Se não souber usar, melhor não usar. Então não usa, porque senão vai dar problema. Vai dar problema, né? Como diz um amigo meu, carioca, vai dar merda, né? Então tem que saber usar a tecnologia. Se não souber, não usa, mas pergunta para quem sabe, né? Mas a gente capacita, né, os policiais para ter esse avanço aí e usar a tecnologia para melhorar, né, facilitar o trabalho, um atendimento mais ágil à população, enfim. Hoje também temos psicóloga na DDM, a gente vai se atualizando, vai se modernizando e vendo as necessidades de outros profissionais, né, na polícia, que não só policiais, né? Os operacionais, delegados. E hoje o DDM mesmo tem uma psicóloga que atende de segunda a sexta, então são demandas que vão surgindo, a gente tem que se modernizando, atualizando e buscando caminhos aí para oferecer o melhor atendimento. Bom, já no finalzinho do nosso bate-papo aqui, já passa rápido, né? Juliana, que recado final que você passa pro pai, pra mãe, pro responsável que está nos escutando agora sobre tudo que a gente falou hoje de bullying, cyberbullying? Bom, eu penso que é muito importante, né, que a gente busque dentro de nós o que a gente espera daqui para frente, o que a gente quer pro mundo, né, que enfim os nossos filhos vão ocupar, porque essa construção começa no que eu tô oferecendo para eles, né? Acho que a questão da violência, a gente falou, né,
bastante sobre o bullying, o cyberbullying, mas isso não começa do nada, né? Então eu preciso prestar muita atenção no ambiente que está sendo oferecido, em como eu estou permitindo que as relações dessa criança, desse adolescente se construam, o quanto de disponibilidade eu consigo ter para ouvir, né, as dores, e acho que de não minimizar, de entender que hoje as coisas acontecem de forma diferente, que as coisas precisam ser conversadas, né, de não ter medo de falar, de perguntar, de contar experiências, né, de revisitar. Acho que isso é um ponto importante. Que a gente possa revisitar as nossas próprias experiências de violência. Porque por muito tempo isso também foi dito pra gente. É só não ligar. E aí a gente levou e a gente achou que realmente era brincadeira e marcas ficaram, né? Então acho que esse pode ser um bom caminho, a gente revisitar as nossas próprias marcas, a gente revisitar as nossas próprias situações e saber que doeu sim. Então que a gente pode ouvir isso de um jeito mais amoroso e menos reativo e falar, discutir sobre, né, as escolas colocarem isso num lugar de constância mesmo, de política da escola, né? Todo mundo falando sobre, e entender que aquele que comete o bullying, ele também precisa do apoio, né? Ele também precisa dessa ajuda, ele precisa compreender. Ele não é só vilão. Ele não é só, né? E aí não é passando a mão, né, na cabeça, o que tá errado, não, né? Mas eu acho que da gente conseguir ter esse olhar, porque às vezes é muito fácil também a gente colocar num lugar assim, porque meu filho sofreu bullying, aquele, mas às vezes é o nosso que tá fazendo, né? Às vezes é o nosso que tá cometendo. E o fato de eu não me disponibilizar a conhecer aquela criança ou aquele adolescente que eu tenho em casa me faz ignorar o fato de que às vezes é o meu filho que tá fazendo. Então, de olhar, acho que de um jeito mais honesto para aquilo que a gente tá fazendo. Legal. Juliana, obrigado pela tua presença aqui. Muito, foi um prazer. Doutor Lourenço Talamonte Neto, obrigado. E um último recado um pouco mais forte, firme, pro pai e pra mãe. Observarem melhor. Observar melhor os filhos, estimular o diálogo, a conversa, conversar também na escola, os profissionais de educação também têm a mesma forma de atuação, não se calar, não querer esconder o problema. Acho que o importante é falar, né? Abordar esses temas que são muito sensíveis, né? Mas temos que buscar soluções, e o caminho é o diálogo, a conversa, uma ação, um esforço conjunto, né, de todos os envolvidos, os pais, escolas. A gente espera que não chegue na fase policial, né, essas situações, não precisa chegar. Não. Né, isso pelo amor de Deus. Não precisa acontecer, né, mas a gente tá aí para ajudar também, para escutar, propor caminhos, né, diálogos e soluções. E claro, porque o agressor também sofre, né? Então ele tem problema psicológico para estar fazendo aquilo. Por isso a minha preocupação também, nós temos aqui em Botucatu, no caso de violência doméstica também, o Tempo de Despertar em São Manuel e agora José, para você oferecer uma reeducação ao agressor no combate à violência. Então também precisa de ajuda, né? Então é um esforço conjunto que temos que ter, a sociedade tem que estar evoluindo sempre, né, e buscando caminhos aí. Esconder não é o melhor caminho, então o importante é falar, né, buscar os canais aí para denunciar e ajudar aquela pessoa que também comete o bullying, o cyberbullying, também está precisando de ajuda, né? Então é fundamental essa abertura, né, vencer as barreiras aí do preconceito e manter uma boa convivência para que não se chegue aí no meu balcão, né? A gente não quer isso, né? A gente sempre procura investir muito em educação, na prevenção, e é o que precisa todos os entes, né? Todos os personagens envolvidos que compreendam isso, né? E atuem dessa forma para que a gente consiga buscar aí uma sociedade melhor, né? Para nós e para os nossos filhos, netos, no meu caso é neto já, né? Doutor, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui. Eu agradeço, um abraço.